Fala aí, torcedor do nosso canal Futilance da Fiel, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí, para a gente trazer uma entrevista com Marcelo Paz. Marcelo Paz falou após o sorteio aí da Taça Libertadores da América, o grupo do Corinthians caiu no grupo do Peñarol, e ainda tem Independente Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. Vamos trazer aí a entrevista com Marcelo Paz, trazer os comentaristas também analisando aí o grupo do Corinthians. Vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Timão você encontra aqui no nosso canal Futilance da Fiel. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo, no final do vídeo eu trago aí o grupo do Corinthians. Santa Fé e Platense. Então o Corinthians faz a sua estreia contra o Platense, jogando na Argentina. Tá aí o grupo E. O Marcelo Paz está neste momento com o André Hernan. Vamos ouvi-lo e já falamos sobre esse grupo. É isso, estamos aqui, ó. Eu tô com a bola da Conmebol, bonita, e passo a bola para você, Marcelo Paz, diretor executivo do Corinthians. Satisfeito? Todo mundo fala, eu tô satisfeito, não tô, aquela coisa. Aí o que vale é o resultado, o que vale é a bola rolando 11 contra 11. Mas dentro da dificuldade que é a competição, e o que a gente tem visto até outros adversários brasileiros em grupos nesse sorteio, Corinthians, como avalia esse grupo? Acho que é um grupo de bom nível. O Peñarol é uma equipe que dispensa apresentações, cabeça de chave do grupo, 5 vezes campeão já da Libertadores e sempre muito forte, acostumado a jogar. Platense foi campeão do torneio Apertura 2025 na Argentina, então ninguém ganha campeonato do futebol argentino por acaso, tem qualidade. Atualmente está em 9º lugar, se eu não me engano, no atual grupo no campeonato argentino. E o Santa Fé é uma equipe que já tem também mais tradição do que a Platense, que foi campeão também do torneio Apertura colombiano em 2025. Tem um grupo que tem nível, que a gente vai ter que suar muito, se dedicar muito para buscar uma classificação. E o ponto positivo que eu entendo é a questão logística, porque são 3 capitais. Sim. Então os voos são mais facilitados, os aeroportos mais preparados para receber, hotelaria também, local para treinamento, então tudo isso ajuda, né? Porque os 6 jogos da Libertadores serão dentro do mês de abril e maio, junto com os jogos da Série A, junto com os jogos da Copa do Brasil. Tudo é importante, tudo é decisivo, tudo vale muito. Então, se a logística facilita um pouco, é um fator que a gente tem que celebrar. Antes da gente começar o sorteio, a gente conversou aqui e você disse uma frase que acabou repercutindo bastante, pelo menos eu vi nas redes sociais os corintianos repercutindo bastante. Essa coisa do Corinthians estar próximo ou jogar de igual para igual, como já jogou e ganhou do Flamengo, e também fez um bom jogo contra o Palmeiras ainda nesse ano no estadual. A força do Corinthians na Libertadores, como é que você avalia, e depois do sorteio do grupo e depois que as chaves já estão prontas? Acho que é um clube, o Corinthians é extremamente respeitado, admirado, temido por adversários. O torcedor, tenho certeza que tem o desejo de que o Corinthians vá muito bem na Libertadores, aquele sonho de ganharmos novamente, como ganhou em 2012. É um clube que vai chegar forte. E que o futebol brasileiro, indiscutivelmente hoje, é o futebol de mais força na América do Sul. Haja visto que tem ganho as últimas competições, orçamentos maiores. Então o Corinthians, como a nível de futebol brasileiro, tem enfrentado em altíssimo nível Flamengo e Palmeiras, que nos últimos anos tiveram aí maiores investimentos e maiores conquistas, principalmente na Libertadores da América, eu acho que o Corinthians é um player também para brigar em alto nível na competição. Mas eu não vou prometer nada, vou prometer trabalho, foco, dedicação, e essa primeira fase muito importante, a gente buscar classificar, buscar pontuar o máximo possível, porque fazendo isso traz vantagem no restante da competição para ir decidindo em casa. Então tudo isso tem que ser pensado, trabalhado e executado. O Corinthians é um clube que certamente vai muito forte para a Libertadores desse ano. Vou pedir para você devolver a bola. Eu não jogo nada, Marcelo, mas vou pedir para você me devolver a bola, te agradecer. Vou marcar um dia para jogar, para ver quem é que joga. Eu vou lá no CT, Tá certo. Vou tentar. Marcelo, obrigado, grande Libertadores pro Corinthians. Valeu, volto com vocês aí no estúdio.
Valeu, Hernan, obrigada. Vamos analisar então o grupo do Corinthians, Peñarol, Corinthians, Santa Fé e Platense. Gostou desse grupo? É tranquilo para o Corinthians? Tranquilo não tem como ser, né? Então, esquece a palavra tranquilo. Tranquilo não é, mas eu acho que o Corinthians e o Peñarol tendem a protagonizar o grupo. Sim. Claro, o Santa Fé é um time de tradição em Bogotá. O Platense é um time argentino, como disse o Marcelo, que na temporada anterior ganhou a Copa, que o garantiu nessa vaga, mas não manteve a mesma pegada de trabalho, então o Platense não chega num bom momento. O próprio Santa Fé não vem bem no Campeonato Colombiano, comandado pelo Pablo Repeto, técnico experiente, que passou pela LDU. O Santa Fé tem jogadores, assim, a gente fala dos veteranos do futebol brasileiro, o interminável Hugo Rodallega, atacante, 40 anos de idade, tá do Santa Fé, time que tem 2 vitórias em 10 jogos no Campeonato Colombiano, então não vem em um grande momento. O Corinthians é um time mais sólido e melhor do que esses dois. E o Peñarol, embora tecnicamente o Corinthians seja melhor, o Peñarol é um time bem treinado pelo Diego Aguirre, que já está algumas temporadas à frente do Peñarol. Tem o Arezzo, o atacante que era do Peñarol, foi para o Grêmio, voltou por empréstimo ao Peñarol e lá está fazendo gols. Então acho que a tendência é que a gente tenha Corinthians e Peñarol brigando mais pela ponta desse grupo. Mas tudo vai depender de como o time do Dorival se comportar, né? Da mesma forma que a gente já viu o Corinthians se comportar muito bem em grandes jogos, eu não sei se dá para chamar o time do Corinthians de confiável, assim, de olhos fechados. Sim. A gente nunca sabe qual Corinthians esperar, mas é um time que tem condições, claro, de brigar pela ponta do grupo. Curiosidade, o Corinthians acabou de contratar o Pedro Milans, lateral direito reserva, do Peñarol, né? Então o Pedro Milans vai reencontrar o time que ele jogou até alguns meses atrás. E tem uma atitudezinha também ali em Santa Fé, né? Em Bogotá, sim. Sim. Tem isso, no jogo contra o Santa Fé, né? Sim. Em Bogotá. Mas também não é grande coisa, mas ainda assim não é nada confortável. Das altitudes da América do Sul, Bogotá é a mais suportável. Mas ainda assim, né, tem a altitude. André, como é que você vê? E assim, tem uma coisa, o Corinthians em mata-mata sabe jogar mata-mata. O Dorival gosta de competições desse tipo, então isso pode ser uma vantagem. O que conta a favor é o desempenho, claro, do Corinthians na Copa do Brasil, que o leva a esse retorno na Libertadores. O Corinthians, né, venceu a Supercopa, o Flamengo foi um jogo só, mas eu estou falando das diferenças que têm existido há algum tempo nesse perfil de jogo em relação ao que o Corinthians mostra como desempenho, né? O time nos campeonatos brasileiros recentes não tem jogado muito bem, teve aquele final, 9, 10 últimas rodadas para se livrar do rebaixamento sob o comando da família Dias, quando o Corinthians fez uma sequência incrível, quebrou um recorde do campeonato. Mas o Ramon estava no sorteio hoje. Isso, ele estava lá, deu para vê-lo, né? Só que também era a parte final do campeonato em que tem muito time que não está tão interessado assim. Eu não estou dizendo que o Corinthians não merece aquelas vitórias, é claro que não. Mas é o último recorte de um bom desempenho sustentável que o Corinthians tem no campeonato de pontos corridos. Nos jogos das competições em mata-mata, as partidas eliminatórias, você percebe um ambiente diferente, uma outra mentalidade e resultados melhores. A prova disso, claro, é o título da Copa do Brasil, toda a campanha do Corinthians na Copa do Brasil, né? Eliminando o Palmeiras, eliminando o Cruzeiro, ganhando do Vasco fora de casa na finalíssima. O nível vai ser mantido para esse ano? Até agora não foi. O campeonato estadual que o Corinthians fez não foi auspicioso. Vem aí um retorno à Libertadores e duas coisas, né, que você pode olhar de um lado e do outro. O primeiro é a falta de tradição que o Corinthians tem no torneio. Sim. Campeão em 2012, invicto, eliminando o Santos, que tinha sido campeão no ano anterior, com Ganso e Neymar em campo, dirigido pelo Muricy Ramalho, superando o Boca Juniors na decisão. O Boca, naquela época, diferentemente de agora, era um time absolutamente temido nas competições sul-americanas. O Riquelme, que estava no torneio hoje como dirigente do Boca Juniors, jogava naquele time, era o grande craque do time, e o Corinthians mereceu aquela conquista. Isso é fato, está na história, ninguém vai apagar, é um orgulho, é um patrimônio corintiano. Fora isso, não é uma equipe, historicamente falando, de grandes destaques. E também, nesse contexto histórico, tem grandes escorregadas em fase preliminar, eliminações para times tecnicamente inferiores ao longo dos torneios, quando se imaginava que o Corinthians, por ser favorito do ponto de vista técnico, iria passar. Então, na Libertadores, o Corinthians precisa dar um passo um pouco mais pesado. Não sei se vai ser esse ano, tenho dúvidas se o time, do ponto de vista técnico mesmo, a equipe que o Corinthians tem hoje, é suficiente para fazer uma campanha profunda na Libertadores, mas é óbvio que tem que se classificar
ou em primeiro ou em segundo lugar, muito provavelmente em primeiro nessa fase de grupos. Provavelmente eu digo o que se espera do Corinthians, né? Uma das grandes dificuldades de enfrentar as equipes tradicionais uruguaias, que não são aquilo que foram há muito tempo, é que a confiança continua igual. Ninguém no Peñarol acha que o Peñarol não será primeiro colocado nesse grupo. E no Corinthians é preciso que se reconheça. Há dúvidas, né? Todo mundo tem dúvida em relação ao que o Corinthians vai fazer nessa Libertadores. E só mais um negocinho do Corinthians, a gente viu no ano passado, foram poucos jogos, mas no ano passado eu senti uma dificuldade do Memphis entrar na rotação de jogos de competição sul-americana, onde o couro come e ele estava uma rotação mais abaixo. Então, e esse ano é ano de Copa, então é preciso que o Memphis esteja bem alinhado com o perfil da competição para o Corinthians também aumentar a sua chance. Tá certo. Olha, vamos falar sobre o grupo do... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Corinthians. Também tivemos aí a entrevista com Marcelo Paes, falando aí sobre o grupo do Timão. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela o grupo do Corinthians, Peñarol muito forte aí, junto com o Corinthians, é os dois favoritos. Aí tem Independente Santa Fé da Colômbia e Platense da Argentina. Para mim, o Corinthians é o mais forte e em segundo o Peñarol. E aí, qual é a sua opinião? Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você gostou desse grupo, ou se você preferiria cair em outro. Deixa a sua opinião ela é muito importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futilance da Fiel.